Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre fontes de energia, no caso aí combustíveis fósseis, tá? É o que o nosso capítulo ele vai trazer, tá? Então a gente vai prestar atenção em alguns pontos, principalmente aí no petróleo e no carvão mineral, tá? Então vamos lá. Primeiro, essas fontes, tá? Elas são fontes não renováveis, né? Significa o quê? Se eu consumir todo o meu petróleo, uma vez que ele acabe, tá? Para a natureza novamente fazer uma quantidade grande de petróleo, uma reserva de petróleo, vai levar milhares de anos, tá? Então eu acabo classificando como fontes não renováveis. A mesma coisa acontece com o carvão mineral, né? Para a natureza ela formar o carvão mineral, você precisa o quê? De uma série de combinações. Essas combinações elas levam o quê? Milhares de anos, tá? O gás natural a mesma coisa. Então quando eu falo em combustíveis fósseis, no caso aí minerais fósseis, né? No caso aí, o carvão, o petróleo, né? O gás natural, todos eles se encaixam, tá? No caso do urânio, ele é um mineral, mas se ele também for utilizado em excesso, ele pode ser utilizado também como fonte de combustível, né? Para você ter a formação novamente de uma jazida de urânio, vai levar muito tempo. Ele não é um combustível fóssil, mas ele também tem esse mesmo princípio, tá? Ele também é um tipo de combustível e tem esse mesmo princípio. Uma vez que as reservas terminem, para a natureza novamente produzir uma jazida vai levar milhares de anos, né? Basicamente, existem outros tipos de fonte de energia que são as renováveis, né? O sol, o vento, a água, né? A biomassa, né? Elas são renovadas rapidamente, diferente dos combustíveis fósseis, tá? É interessante eu entender que existem essas duas categorias, né? Petróleo, carvão, mineral e gás natural, combustível fóssil não renovável. A energia solar, o rio, né, a água do rio, a água do mar, o vento, né, as florestas, material vegetal, biocombustíveis, tudo isso é renovável. Posso plantar, posso esperar um ciclo de um dia, posso esperar o ciclo de um mês, isso aí tem uma renovação, tá? Basicamente, quando eu falo de gás natural, ele é encontrado no subsolo, tá? Ele também é produzido para você ter o que? Energia, né? O Brasil ele tem um pouquinho de gás natural, mas não tem numa quantidade muito grande. Tanto é que o gás natural que eu acabo utilizando no Brasil, eu acabo comprando da Bolívia, tá? Porque o gás natural que eu encontro no Brasil, ele fica no oceano, tá? Ele fica o que? Não no continente. Então eu preciso de uma série de tecnologia, eu preciso em gasto em transporte, esse tipo de coisa. Então o que acaba acontecendo? O Brasil ele prefere dar preferência em importar esse tipo de combustível, tá? Que no caso é o gás natural. O gás natural ele é comprado da Bolívia, né? Vale lembrar que esse gasoduto ele passa aqui pelo nosso estado, tá? O gasoduto da Bolívia, ó, ele corta aqui, inclusive corta Campo Grande, tá? Também é uma fonte de energia, né? Ela vai abastecer a indústria, vai abastecer o comércio, né? Vale lembrar que ele pode ser utilizado como combustível para carro, né? De repente aí o pai de alguém, ou vocês conhecem alguém aí que o pai usa o gás natural como fonte de energia para o carro funcionar. É o mesmo princípio da gasolina, né? A única diferença é que a gasolina é um derivado do petróleo, o gás natural ele está lá no formato lá gasoso, ele precisa de um tipo de adaptação para ser utilizado, mas ele é assim, serve como combustível. Detalhe, tá? O gás natural não é o gás que eu uso na cozinha, tá? O gás que eu uso na cozinha ele é o GLP. O gás da cozinha ele é um derivado de petróleo, ele vem do petróleo. O gás natural, do jeito que eu tiro ele do subsolo, eu utilizo ele já vem o que? Pronto aí para o consumo. No caso, o gás de cozinha, eu pego o petróleo e transformo o petróleo no gás que a gente usa na cozinha. Ele é um derivado do petróleo, tá? Uma coisa interessante, para saber se na sua casa tem alguma ramificação desse gasoduto, é só você olhar próximo do meio-fio, perto de um posto de combustível, tenta olhar no chão, existem alguns marcadores, eles são quadrados na cor laranja e vem escrito assim, ó, cuidado, gasoduto. Se você furar embaixo daquele marcador, você encontra uma tubulação de gás, tá? Então a cidade de Campo Grande
vários postos de combustível têm essa sinalização, porque o gasoduto passa aqui próximo, aí você tira ali uma ramificação, leva até o seu posto de gasolina, né, de combustível no caso aí, para vender o gás natural, tá? O gás natural ele pode ter também a mesma utilização que a gente tem na cozinha do GLP, pode substituir a gasolina, tá? Então ele tem diversas utilidades, tá? No caso aqui no Brasil a gente opta o gás de cozinha ser derivado de petróleo. Né? Aqui as reservas brasileiras, ó, todas elas ficam no oceano, tá? Então eu tenho que tirar o gás do subsolo marinho, né? Levar para uma plataforma e depois trazer esse gás aqui, ó, para o litoral. É caro esse processo, tá? O petróleo, tá? O petróleo, no caso aí do Brasil, que é o outro combustível fóssil, ele passou a ser explorado intensamente a partir da década de 70, tá? A principal jazida de petróleo que eu tinha no Brasil ficava no Nordeste, que era o Recôncavo Baiano. Então, quase lá na década de 70, quase todo o petróleo brasileiro, década de 70, década de 80, vinha do Nordeste, tá? Atualmente, o Brasil também explora petróleo do litoral, tá? Só que junto com o Recôncavo Baiano, na Bacia de Campos. Bacia de Campos fica entre o litoral de São Paulo e o litoral do Rio de Janeiro, tá? Também fica no oceano, tá? E aí eu tenho outras jazidas dentro do Brasil. Se o Brasil ele pegasse todo o petróleo nosso, eu conseguia aí basicamente ter uma autossuficiência, tá? O Brasil não precisava comprar petróleo de outros países. Mais uma coisa que é pouco falado aí, às vezes você não vê os políticos falando, tá? Ou você não vê na televisão falando, é o seguinte: o petróleo ele tem qualidade, tá, pessoal? Tem petróleo bom e tem petróleo ruim. Na verdade, assim, não é esse o nome, tá? O nome certo seria óleo grosso e óleo fino, óleo leve, tá? O óleo fino, ele é bom para você fabricar justamente gasolina, tá? O óleo grosso, ele pode ser utilizado para outras finalidades, tá? Solventes, no caso aí massa asfáltica, tá? Para outros derivados, óleo pesado, óleo cru, tá? O que acaba acontecendo? A maior parte das jazidas brasileiras é de óleo grosso, tá? Então o que acaba acontecendo? O Brasil ele importa sim petróleo, tá? Para justamente fabricar gasolina, porque o petróleo que a gente acaba importando é o petróleo mais leve, ele é melhor para fazer gasolina, tá? Porque eu já vi vários alunos falarem isso. Nossa, por que a gente compra petróleo de fora? Se a gente tem aqui uma produção autossuficiente, por que eu estou trazendo o petróleo de fora? Por esse motivo, tá? Que o petróleo que a gente está comprando de fora, ele é melhor para a fabricação de gasolina. Uma outra coisa interessante, o Brasil ele descobriu recentemente aí o pré-sal, recentemente já faz aí uns 8 anos, 10 anos, né? O tipo de petróleo que eu encontro no pré-sal é petróleo fino, tá? É óleo fino, é bom para fabricação de gasolina. Mas qual que é o desafio? O pré-sal ele está em camadas muito profundas, tá? Então o custo para eu tirar esse petróleo do oceano, como ele está muito fundo, ele acaba saindo muito caro, tá? Então o Brasil ele acaba o quê? Optando em comprar de fora, acaba utilizando o petróleo das jazidas, das reservas que a gente conhece hoje, que são próximas do litoral, que é a Bacia de Campos, o Recôncavo Baiano, tá? Pessoal, aqui ó, é como o Brasil ele tira petróleo, tá? O Brasil ele tira petróleo do oceano utilizando esse tipo de plataforma, tá? Então ela tem assim uma série de variações. Existem plataformas que ela tem estrutura metálica nas partes, lógico, mais rasas, tá? Que ficam no fundo do oceano. Existem plataformas que elas são suspensas em hastes. Existem plataformas que simplesmente elas ficam boiando, tá? Você tem uma série de motor, de lastro, de tanque que controla para ela não sair do lugar. Isso aqui é o cano por onde sobe o petróleo, tá? Ela fica boiando. E existe navio sonda, tá? Que aí é em lugar mais profundo, tá? Você tá fazendo alguns testes, tá? Mas basicamente é assim que a gente retira petróleo aqui no Brasil, tá? E aí tem a imagem aqui de uma plataforma, tá? Uma plataforma que retira petróleo. O Brasil ele é pioneiro nesse tipo de processo, tá? Lembrando
que a maior parte do petróleo retirado no mundo ele vem do continente, tá? Ele vem da terra, então ele é mais fácil de extrair. As principais reservas de petróleo que eu encontro no mundo ficam no Oriente Médio, que ficam no continente, que é bem fácil. O Oriente Médio, para quem não sabe, fica no continente asiático, tá? Quais países que são ricos em petróleo? Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Síria, tá? Vários países do Oriente Médio têm reservas de petróleo. Uma curiosidade, tá? Tem um país que ele é vizinho do Brasil, que ele tem a maior reserva de petróleo, reserva que eu digo assim, petróleo que está no subsolo, pronto para ser explorado, tá? Esse país é a Venezuela, tá? Declaradamente a Venezuela ela tem a maior reserva de petróleo no subsolo, tá? Então é interessante a gente entender isso, pertinho da gente aqui, pertinho do Brasil, né? Uma das coisas que a gente, para entender o que acontece lá, porque tem tanta briga, todo mundo tá de olho nesse petróleo, tá? Aí no caso aqui mostrando como que tá o pré-sal, tá? Ó, geralmente a gente acaba tirando o petróleo dessa camada aqui, ó. Tá? Quando você fura o petróleo que a gente tira, o pré-sal fica ainda abaixo dessa camada, você continua furando, tá? Para chegar no pré-sal. Então ele está numa camada muito profunda, tá? Então por isso que é caro tirar o petróleo de lá ainda, tá? O outro combustível que eu uso, que o livro ele vai falar e depois a gente vai ver mais alguns exemplos práticos, é o carvão mineral, que também é um combustível aí ligado aí a questão mineral, né? Também é utilizado como uma fonte de energia, né? O carvão mineral não é o carvão da churrasqueira lá que o pai de vocês acaba fazendo churrasco, tá? É um tipo do que? De minério encontrado aí no subsolo, né? Vale lembrar que entre a extração do gás natural, do petróleo e do carvão mineral, o carvão mineral ele é o mais fácil de se retirar, tá? Porque o petróleo ele é líquido, ele tem todo um problema aí, você tem que colocar ele em tubulação. O gás, como ele é gasoso, você tem que ter um maquinário muito mais preciso, ele é muito mais difícil de retirar do subsolo. Agora, no caso, o carvão mineral, ele é como se fosse ali uma rocha, tá? Você retira ele, pode retirar ele com a mão, com um carrinho, com um caminhão, com um trem, tá? Então ele é bem fácil. Vale lembrar que ele também é um mineral que ele corre o risco de ser esgotado, tá? Tem lugar no mundo que já retiraram tanto carvão mineral que basicamente você nem acaba encontrando com tanta facilidade. O Brasil ele tem também carvão mineral, tá? Só que o nosso carvão mineral brasileiro fica nos estados do sul, não fica no oceano, fica no continente mesmo, tá? O que é interessante eu entender? O nosso carvão mineral não é de boa qualidade, né? O carvão mineral ele tem 4 tipos de carvão, ele tem 4 qualidades diferentes. A nossa qualidade não é das melhores. E uma outra coisa, o carvão mineral ele é muito barato, tá? Então no caso do Brasil, dependendo para o que você for utilizar, às vezes compensa mais você até comprar de outro país do que explorar nossas reservas. Tem um detalhe, tá? Dos 3 tipos de combustíveis fósseis, carvão mineral, gás natural e petróleo, o carvão mineral ele é o mais poluente. Tá? O carvão mineral ele produz a famosa chuva ácida, tá? Quando ele é queimado, ele libera no ar dióxido de enxofre. Para que serve o carvão mineral? Se eu só estou falando que ele tem tanto defeito assim, o carvão mineral basicamente ele pode ser utilizado como combustível. Se coloca ela ali para queimar, ele gera calor, aquele calor pode mover uma caldeira, tá? O carvão mineral ele é matéria para, por exemplo, você fazer tintas, explosivos, tá? Alguns componentes químicos, ele é utilizado como matéria-prima, mas assim, para ser utilizado para produzir energia, no caso, o carvão mineral ele não devia ser utilizado, porque você tem que queimar muito carvão mineral para produzir energia elétrica, tá? Para gerar eletricidade, né? Para aquecer a água, para a água movimentar uma turbina e você ter a energia elétrica. Vale lembrar que assim, você acaba poluindo muito o meio ambiente, tá? Então a maior parte dos países ricos, desenvolvidos, eles não queimam carvão mineral, porque o custo depois, o prejuízo, ele é muito alto, tá? O prejuízo ambiental não compensa a queima dele.
tá? Então o carvão mineral ele é retirado de mina, e ele é utilizado para uma série de coisas. Mas assim, é interessante a gente entender que ele devia ser proibido. Se o petróleo, se a gasolina, se o óleo polui, o carvão polui mais ainda. Se hoje em dia existe uma consciência ambiental para a gente utilizar menos o carro movido a combustíveis fósseis, né, gasolina, óleo diesel, na verdade eu não deveria nem queimar carvão mineral, tá? Então é interessante eu entender isso aí. Aqui eu tenho um mapinha que mostra onde eu tenho as reservas de carvão mineral no Brasil, ó, os estados do sul, ó, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Basicamente só nesses estados, mas lembrando que as nossas reservas são reservas não tão boas, tá? Não compensa eu queimar o carvão mineral para produzir energia aqui no Brasil, tá? Ele quando é encontrado na natureza, ele tem esse formatinho de rocha mesmo, tá? A única diferença é que se você colocar fogo nela, ela pega fogo, tá? Ele é inflamável, não é inflamável igual a gasolina, né? Mas ele é inflamável. Se você forçar um pouquinho ali, ele pega fogo e depois vai embora. Queima bastante, tal, utilizando ele sendo utilizado em forno para produzir calor, tá? Aí ele produzindo calor, ele vai gerar o que? Aquecimento em caldeiras. Aí com o vapor dessas caldeiras você produz energia elétrica. Você pode movimentar algum pistão, alguma máquina, tá? Mas o carvão mineral ele foi muito utilizado lá no passado. Não sei se vocês já chegaram a estudar, mas por exemplo, a primeira revolução industrial, as primeiras máquinas do mundo, lá em 1700, todas elas eram movidas à base do carvão mineral, tá? Então o carvão mineral já foi muito importante para a humanidade. Hoje em dia, ele já perdeu prestígio por conta do petróleo, e o petróleo também está perdendo prestígio por conta daquelas fontes que a gente viu, que são as fontes o que? Alternativas, né? No lugar de eu ter um carro a gasolina, eu vou ter um carro elétrico, né? No lugar de eu ter um plástico derivado de petróleo, posso ter um plástico biodegradável que não vem do petróleo. Então, esses combustíveis fósseis eles já foram muito importantes aí para a humanidade, tá? Já foram a base da economia. Hoje em dia eles estão sendo lentamente, gradativamente substituídos por outros materiais, tá? Outras fontes de energia, né? Outros materiais que vão servir de matéria-prima, tá? Então é interessante quando eu falo de minerais entender que tudo isso aí está em pleno processo de substituição, né? Substituição em qual sentido? Eu estou substituindo esses materiais que são o quê? Mais poluentes por materiais menos poluentes, certo? Então, a aula de hoje foi para a gente fazer uma introdução nas fontes de energia, tá? Basicamente essas três para vocês conhecerem elas, tá? Para saber como elas funcionam. A gente vai continuar falando desse assunto aí nas próximas aulas, mas é interessante para vocês já entenderem, né? Quais são os combustíveis aí fósseis que geram energia: carvão mineral, petróleo e gás natural, certo? A gente para por aqui, a gente se vê num outro momento aí. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.